Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Como é bom, mais uma vez no dia de hoje, poder estar junto com os irmãos, né? Para aqueles irmãos que não estão, talvez, nos acompanhando, nós estamos na nossa terceira etapa da campanha dos 40 dias de jejum e oração. Começamos na segunda-feira, hoje foi o terceiro dia, e eu pude estar ontem, estive hoje também, amanhã pretendo estar com os irmãos, e hoje já tivemos de manhã, estamos agora. E mais uma reunião de oração. É muito bom nós estarmos diante do Senhor, nos apresentando a Ele também em oração, ouvindo acerca da Tua palavra, e nos colocando também diante dEle, colocando também as nossas necessidades diante do Senhor. Isso é muito salutar, muito bom para nós. E fica aí o convite também para aqueles que puderem estar conosco. Amanhã, de 8h30 a 9h30, vamos até quarta-feira que vem, na nossa campanha de jejum e oração. Mas hoje, em especial, eu quero conversar com os irmãos, pensar com os irmãos sobre o tema compaixão e graça. E eu peço aos amados que, por favor, abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21. Essa passagem é uma passagem conhecida, né, de todos nós. Quando Jesus faz a primeira multiplicação dos pães. Nós vamos pensar um pouquinho sobre esta passagem. Eu vou pedir também a vocês que me auxiliem aí, em paralelo a essa passagem relatada em Mateus, que vocês deixem também no gatilho aí o livro de Marcos, capítulo 6, que é quando vai falar também sobre a multiplicação. Nós vamos dar uma passeada também no livro de Marcos hoje. Mas por hora, Mateus capítulo 14, versículo de 13 a 21. Diz assim o texto: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então lhe disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentassem sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém, queridos? É um texto, como eu falei, um texto conhecido, e fica claro para nós aqui esse ato de compaixão de Jesus para com aquelas pessoas. A expressão compaixão, ou a palavra compaixão, o significado dela é justamente esse, a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, de alguma maneira lhe servindo como um suporte, como um ajudador. É quando a pessoa tem um olhar de empatia também, se coloca no lugar da pessoa, vê a necessidade da pessoa e busca fazer por onde também ajudar a esta pessoa. A palavra compaixão, ela aparece na Bíblia, né? Eu dei uma pesquisada lá, cerca de 83 vezes, 65 vezes no Antigo Testamento e 18 no Novo Testamento. Ou seja, em todo o tempo, o Senhor está sempre olhando para nós com esse olhar de compaixão. E baseado aqui neste ponto, neste texto que nós lemos aqui, dessa multiplicação dos pães, é que eu quero pensar com os irmãos, tirar alguns ensinamentos para nós, nesta noite, acerca desta compaixão e muito mais ainda também acerca desta graça. E a primeira ideia que eu quero pensar com vocês aqui é de que o Senhor, Ele não está indiferente ao nosso sofrimento e à nossa necessidade. A primeira ideia que eu quero pensar com vocês, versículo 14, como nós lemos aqui. O texto vai dizer que, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e a palavra já vem de cara aí, diz que Jesus se compadeceu dela e curou os seus enfermos. E curou os seus enfermos. É bem interessante, queridos, quando nós começamos a olhar acerca desta multiplicação aqui, o que leva Jesus até esse ponto aqui. Jesus, ele olha com um olhar de compaixão. É lógico que aqui fica claro, e vamos falar daqui a pouco sobre essa questão daquilo que era material para aquelas pessoas, mas o olhar de compaixão de Jesus não está somente interligado àquilo que as pessoas esperavam para aquele momento.
O contexto aqui vai mostrar para nós que é um período quando Jesus fica sabendo acerca da morte de João Batista, aquele que foi o seu antecessor, aquela pessoa que avisou acerca da sua vinda, que pregava. E Jesus, quando olha para aquelas pessoas, e por isso eu pedi a associação dos irmãos junto ao livro de Marcos, porque no livro de Marcos esse relato fica mais bem explícito para nós. Jesus, quando olha para aquelas pessoas, a compaixão de Jesus aqui é porque essas pessoas agora perderam, entre aspas, vamos dizer assim, o seu guia espiritual. João era uma espécie de pastor daquelas pessoas, e como falamos algumas quartas-feiras atrás, alguns dos discípulos de João passaram a ser discípulos de Jesus, mas outros continuaram ainda com João, muitos vieram com Jesus, é verdade. Agora imaginem vocês, aquelas pessoas, aquele pastor daquelas ovelhas naquele tempo, ele tem agora sua cabeça decapitada, e o povo agora, sabendo que perderam o seu líder espiritual, perderam o seu pastor, as pessoas ficam tanto quanto tristes, mas tem a promessa de João que era em Jesus, e eles têm agora Jesus que está com ele, e começam a seguir Jesus. Porém, a tristeza não sai do coração daquelas pessoas. Elas continuam tristes com a partida de João. E Jesus, então, tem um olhar diferenciado para com aquelas pessoas. Jesus olha com um olhar de compaixão de maneira diferenciada, porque Jesus sabia o apreço que elas tinham por João, sabiam também das necessidades que elas tinham para ela, para aquele tempo. Jesus sabia também o que é que elas esperavam nele enquanto Jesus, mas naquele tempo seus corações também estavam um pouco entristecidos. E Jesus tem um olhar de compaixão para com aquelas pessoas, um olhar diferenciado. Talvez os religiosos da época não tivessem tido tanto cuidado assim, tanto apreço assim, para com aquela situação, mas Jesus não. Jesus olha de maneira diferente. E o texto de Marcos, capítulo 6, versículo 34, que eu pedi para você me ajudar, ele vai dizer assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos, ele traz mais riqueza de detalhe nesse encontro aqui de Jesus para com estas pessoas. A compaixão dele agora, Jesus vê que essas pessoas estão sem direção. E eu faço 3 destaques aqui rapidamente, nesse ponto aqui desta multiplicação. O primeiro, a primeira compaixão que Jesus tem ali é pela falta dessa figura muito importante para aquele tempo, para esse tempo também, que era de um pastor. O versículo 34 fica claro para nós. Jesus olha para eles, eles parecem que estão como ovelhas que não têm pastor. E a ideia aqui é de que ovelha que não tem pastor, automaticamente essas ovelhas vão se perder. É essa uma das ideias que nós trabalhamos aqui, de perdição destas ovelhas. Perderam-se o líder. Vale lembrar, queridos, que nós somos ovelhas do Senhor, e o Senhor confia a nós, pastores, ovelhas para nós cuidarmos, para nós tratarmos, para nós conduzirmos nos pastos verdejantes. Mas todos nós somos ovelhas do Senhor. O Senhor confia a nós aqui em especial a figura do pastor Tadeu, que é o nosso pastor. O Senhor confia a nós, as nossas vidas como um rebanho, nas mãos do pastor Tadeu. É responsabilidade dele a nossa condução enquanto rebanho. E aí eu entro como auxiliar dele, como ajudador dele, a também conduzir estas ovelhas. E o pastor Davi também, de contrapartida, a mesma coisa, conduzir as ovelhas, junto com o nosso pastor, que é o pastor Tadeu. Mas a responsabilidade enquanto pastor, essa está sobre os ombros do pastor Tadeu, que é quem tem que dar respostas a Deus por essas vidas. E Jesus, quando olha para essas pessoas, eles não têm mais esta referência de pastor. Eles têm consigo o sumo pastor, que é o próprio Jesus. Mas a pessoa que vai estar com eles, Jesus sabia disso, que não poderia estar com eles o tempo todo. Jesus tinha uma missão, tinha uma obra a ser cumprida. Ele não poderia estar com eles o tempo todo. Então, quando ele olha com compaixão, é pela necessidade dessas ovelhas serem apacentadas, cuidadas, amadas. Era essa a preocupação que Jesus tinha com essas ovelhas. E por isso um olhar de Jesus que passa a ser um olhar o quê? Um olhar diferenciado. Um olhar diferenciado. Porque Jesus se preocupava com a direção espiritual que aquelas ovelhas precisavam ter.
naquele tempo. Que na ausência dele, Jesus tinha que ter a tranquilidade de saber que teria alguém que iria conduzir aquelas ovelhas no caminho em que elas deveriam andar. E essa pessoa naquele tempo era João Batista. João Batista decapitado, não tem mais. E Jesus então olha para aquelas pessoas com um olhar de compaixão, direção espiritual. O segundo detalhe que eu ressalto aqui, Jesus também tem compaixão das necessidades físicas daquele tempo. O versículo 14, mais uma vez, ele vai dizer, agora voltando lá em Mateus, não mais lá em Marcos capítulo 6, voltando agora em Mateus 14, vai dizer que Jesus não só se compadeceu dela, mas fez o que também? Curou. Curou o quê? Enfermos. A ideia de enfermidade aqui, queridos, é enfermidade física mesmo. O texto não relata quais eram as enfermidades, mas relata aqui que Jesus também se compadeceu não só delas estarem sem pastor, não estarem sendo pastoreadas por ninguém, estarem apenas seguindo a Jesus ali, Jesus como o sumo pastor, mas o Senhor também olha para aquelas pessoas, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas feridas, enfermidades físicas aqui em primeiro tempo, é verdade, em primeiro momento, mas muito mais ainda pessoas com enfermidades espirituais. E Jesus também olha para essas pessoas com um olhar de compaixão. E o texto diz que ele começa a fazer o quê? Ele começa também a curar essas pessoas. Ele tem piedade destas pessoas. Ele se compadece por estas pessoas. E eu queria ressaltar aqui que essa expressão compaixão, em alguns atos de cura de Jesus também teve praticamente a mesma posição, ou praticamente usou do mesmo comportamento ou da mesma palavra em relação à compaixão. Marcos capítulo 1, versículo 40 e 41, ele vai falar sobre a cura de um leproso. Versículo 40 vai dizer assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. E aí no versículo 41 vai dizer assim, Jesus, na minha versão, vai dizer assim, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. E mais uma vez aqui a expressão da palavra compaixão, ou compadecido, na sua versão. Jesus se deixa levar mais uma vez por esse sentimento de compaixão, de piedade, de se colocar no lugar da pessoa, dessa pessoa aqui em especial, desse leproso em especial, e Jesus concede a cura. Também lá em Mateus, no capítulo 20, de versos 29 a 34, ele vai falar sobre a cura dos 2 cegos em Jericó. Aquela história, né, que vem dizendo que Jesus vinha saindo de Jericó, uma grande multidão acompanha Jesus, vai seguindo Jesus, e os cegos assentados à beira do caminho começam a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas a multidão aperta cada vez mais Jesus e praticamente mandando aqueles homens ficarem quietos. O texto vai dizer que a multidão aperta, né, repreende para que eles fiquem calados, parem de gritar, parem de falar. Mas aqueles homens ainda mais gritam para Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no versículo 32 vai dizer que Jesus para, e esse parar de Jesus aqui, eu já começo a ver Jesus num ato de compaixão, a olhar para aqueles 2 homens de forma diferenciada. E o texto fala que Jesus para, versículo 32, e pergunta para eles, o que querem que eu faça? E aí no versículo 33 ele responde assim para o Senhor, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos abrir os olhos. E no versículo 34 vai dizer assim, condoído, na minha versão, ou seja, comovido, compadecido. Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Ou seja, Jesus também, num ato de compaixão, olha para esses 2 homens aqui e concede a eles também a cura. Vale lembrar, queridos, que Jesus não estava preocupado apenas com a cura física, é verdade. Mas aqui fica claro para nós que Jesus também, o relato de João, capítulo 10, versículo 10, a parte B, que vai dizer que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus também queria que o povo estivesse bem, que a saúde do povo também estivesse bem. Muito mais ainda a saúde espiritual. E a pergunta que fica, talvez você se pergunte assim, mas pastor,
todas as enfermidades, então, pelo ato de compaixão, Jesus vai curar? Eu vou dizer para você o seguinte, eu não sei. Eu não sei se a sua enfermidade, se o seu problema, se a sua dor, se a sua necessidade de cura, Jesus vai olhar para você com compaixão e vai te curar, na medida em que Ele fez com os relatos bíblicos aqui, eu não sei. Mas a única certeza que eu sei e tenho é que mesmo nesse processo de enfermidade, o Senhor está contigo. É uma das únicas certezas que nós temos. É de que Ele não nos abandona, ainda que na manifestação do seu poder, na manifestação do seu milagre, isso não aconteça conosco, Ele também não nos abandona. Ontem, quem esteve aqui ou quem acompanhou em casa, o tema do nosso dia de oração de ontem foi justamente esse: por que sofremos? E aí o comparativo, feito pelo pastor Tadeu lá no áudio, por que o ímpio às vezes prospera e às vezes o crente, ele acaba meio que entrando na síndrome de Asaf, de fazer aquelas comparações, de olhar para a vida do ímpio, por que o ímpio prospera, por que o ímpio é bem quisto, por que a saúde do ímpio é melhor e a do justo não. A gente começa a ter esse olhar assim, comparativo, como Asaf, mas com a graça de Deus, Asaf teve seus olhos abertos ainda em tempo e não se deixou levar por aquelas coisas, e Deus espera isso de nós também. Por quê? Porque uma certeza nós temos: o Senhor pode até não nos curar, a cura pode até não chegar para nós, mas Ele também não deixa de estar conosco, Ele não deixa de passar conosco neste processo, como não deixou naquele povo. Mas Ele curou todo mundo, pastor, naquele tempo. Aprove ao Senhor que Ele fizesse aquilo. Mas o Senhor também não pode curar hoje? É claro que pode. E vamos falar daqui a pouquinho sobre isso daqui. Por quê? Fechando esse ponto aqui, o terceiro ponto, é justamente para nós fecharmos essa terceira ideia aqui. Jesus também tem compaixão das necessidades que são o quê? Materiais daquelas pessoas. Aquilo que era material. Versículo 14, ele multiplica o que agora? O pão. Veja, Jesus se apresenta e tem compaixão das pessoas que não têm pastor. Jesus se apresenta e tem compaixão das pessoas que estão enfermas, e no mesmo contexto aqui, Jesus olha agora para a necessidade o quê? Material daquelas pessoas. O tempo que as pessoas estavam andando atrás de Jesus, a fome, eu imagino que a fome e a sede estivessem tomando conta daqueles corações ali. E Jesus, mais uma vez, um ato de compaixão, Jesus olha para aquelas pessoas com seu olhar de compaixão. E no versículo 16 vai dizer assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos apresentam a Jesus 5 pães e 2 peixes. Mas tem um detalhe, irmãos, que pouco se fala nesse contexto todo aqui. As pessoas não vão até Jesus pedir pão. As pessoas não ficam indagando Jesus que estão com fome. Jesus não ouve murmuração por parte das pessoas que estão com fome. Vejam no texto que são os discípulos de Jesus que veem a necessidade das pessoas que estão ali e apresentam a necessidade para Jesus. As pessoas não ficam ali: Senhor, nós estamos te seguindo, estamos fazendo a tua vontade, estamos com fome, como é que é isso? Não. Eu fico imaginando, às vezes, como não foi essa cena aqui, esse quadro aqui. As pessoas talvez ali com seu estômago praticamente colando nas costas, mas desejosas de mais e mais e mais de Jesus. Os discípulos, sim, ficam preocupados com a questão da alimentação daquelas pessoas. E a segunda observação aqui é que o que Jesus tem são 5 pães e 2 peixes. E ele eleva aos céus, agradece a Deus, e ele então distribui para que aquelas pessoas possam comer. E o texto também não fala que as pessoas reclamaram do pão, não reclamaram do peixe. Primeiro que elas nem reclamaram de fome, irmãos. Elas nem, a leitura que eu faço aqui, que elas nem estavam assim em cima de Jesus por causa disso, muito pelo contrário. Quando Jesus apresenta o pão e o peixe, eu vejo que aquelas pessoas são tomadas de um senso de gratidão tão grande, que aonde há gratidão, irmãos, há bênção sendo transbordada de uma forma que a gente nem consegue imaginar. E o texto vai dizer que sobraram ali 12 cestos cheios. E não foram poucas pessoas que comeram. Cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E ainda sobrou, irmãos. Sobrou.
Percebam que um ato de compaixão de Jesus e um coração grato do outro lado, a coisa se multiplicou de um jeito, irmãos, que a gente não tem nem como mensurar como não foi aquilo dali. Mas fechando esse ponto, sabe o que me chama mais atenção? É que numa ótica cristã, assim como nós naquele tempo, ninguém merecia, irmãos, nada daquilo que Jesus fez. Ninguém. Assim como nós nos dias de hoje também não merecemos. E aí entra a segunda palavra do nosso estudo de hoje, que é a graça de Deus. Aquilo que nós não precisamos, ou que nós não merecemos, perdão, ainda assim pela compaixão, assim como ninguém merecia, assim como nós também não merecemos, mas pela graça de Deus, a mesma compaixão que fora estendida àquele povo naquele tempo, é estendida para nós nos dias de hoje também. E aí, eu fecho esse primeiro ponto nosso aqui, queridos, de que o Senhor não está indiferente aos nossos problemas e nem tampouco às nossas necessidades. Qual a natureza, irmão, do seu problema? Eu não sei. Qual a natureza da sua necessidade? Eu não sei também. Mas eu sei que Jesus não está indiferente. Às vezes há uma inquietação, né? Hoje lá, no nosso estudo pela manhã, o tema foi precisamos orar mais. E o orar mais, nós falamos ali, né? Às vezes nós queremos mais que seja feita a nossa vontade, somos um pouco acelerados, vivemos nesse tempo acelerado praticamente em tudo. Somos imediatistas e até mesmo no que diz respeito a Deus, esse comportamento também tem sido uma prática nas nossas vidas também. Eu não me excluo disso não, eu me policio ao máximo para não ser assim, mas nós queremos praticamente tudo de forma imediata. E esquecemos que é um tempo para Deus responder. Há um mover de Deus diferente daquilo que nós pensamos, ou da maneira como nós mesmos imaginamos, irmãos. E às vezes a resposta de Deus em relação às nossas necessidades e aos nossos problemas, de imediato a gente não entende muito bem. E aí nós falamos pela manhã, né? Quanto mais sintonia nós tivermos com Deus, quanto mais relacionamento nós tivermos com Deus, mais nós conseguimos entender as respostas de Deus em relação às nossas orações e mais nós aceitamos as respostas de Deus. Ainda que esta seja sim, ainda que esta seja não, ainda que esta seja, espere um pouco mais. Mas para estarmos nesse nível, irmãos, de entendimento, nós precisamos estar em sintonia plena com Deus, um relacionamento pleno com Deus. E a Bíblia, eu separei 2 pontos aqui, que quando nós lemos assim, a gente fica até assim um pouco assustado, mas no fim das contas, Jesus acaba manifestando o seu poder também e a sua compaixão. O primeiro ponto que eu separei para vocês aqui está relacionado às bodas em Caná da Galileia, lá em João capítulo 2, versículo de 1 a 12. É um texto conhecido também, né? Mas a história vai contar para nós que Jesus estava naquele casamento. E no ápice daquele casamento, a festa judaica durava aí cerca de 7, 8 dias, mais ou menos, até 10 dias às vezes. E aí Jesus chega, o texto vai dizer que ele chega, acho que é no 3º ou 4º dia, eu não tomei nota aqui, que Jesus chega nessa festa. E quando Jesus chega na festa, o que acontece? O vinho acaba. E o vinho, naquela época, né, para aquelas pessoas, o significado dele era algo assim muito singular, muito importante para aquele tempo. Não só a título de bebida, não. Mas aquilo transmitia para as pessoas e para os convidados, simbolizava alegria, riqueza, prosperidade. Além de uma bebida, tinha o seu simbolismo também. E o simbolismo principal daquela festa acaba, que é o vinho. Aí o texto vai dizer o seguinte, que tendo acabado o vinho, versículo 3, a mãe de Jesus vai até Jesus e diz o quê? Eles não têm mais vinho. O vinho acabou. Acabou tudo. Aí eu fico imaginando, irmãos, que quando ela vai ter com Jesus, quando ela vai falar com Jesus, talvez ela esperasse de Jesus um ar de espanto, né? Talvez se você estivesse dando uma festa, alguém chegasse para você e falasse, acabou isso, você, meu Deus, mas ainda são tantas horas, ainda tem tantas horas de festa, talvez você fosse entrar naquele pânico ali, e agora o que vamos fazer? Né? Igual na festa do milho, né? Acabou a primeira etapa, às 2 horas ali, começamos a remontar as baterias, está precisando de quê? De gelo, disso, daquilo, para não faltar de noite. Um comportamento natural nosso, humano. Eu fico imaginando que quando a mãe de Jesus vai falar com Jesus, talvez ela esperasse de Jesus um comportamento assim, mas não. Jesus dá uma resposta, irmãos, que se lido assim no atacado desse texto aqui, a gente fica até assim, opa, parece que Jesus foi rude com a mãe dele, foi grosso com a mãe dele. Ele responde o quê, irmãos? Mulher, que tenho eu contigo?
ainda não é o quê? Chegada a minha hora. É o que Jesus fala. Se lido num atacado, você recebe essa palavra com um peso, um gelo, um balde de água fria, sei lá o quê. Jesus está indiferente ao que está acontecendo. Jesus, por ter sido convidado, Jesus tinha algum tipo de apreço por aquela família. Eu imagino que não por ele ser o filho de Deus, mas de repente por ser amigo da família, as pessoas gostavam dele, e ele estava ali, ele podia mudar aquela situação. E Jesus se mostra, entre aspas, aparentemente o quê? Alheio, indiferente àquela situação. Mas o texto não para por aí, né? E glória a Deus por isso. Que depois a mãe dele volta ao mestre, né? E diz para ele, ó, faça tudo conforme ele mandar. E o restante da história nós conhecemos bem o que foi que Jesus fez. A transformação que Jesus fez. Mas talvez para nós, naquele tempo, nós queríamos algo de imediato, mas a compaixão de Jesus também foi operada naquele lugar. E o segundo destaque que eu faço aqui é em relação à mulher que foi pega em ato de flagrante de adultério, lá em João capítulo 8, de 1 a 11. A mulher é levada a Jesus. Eu não vou colocar em xeque aqui a trama, né, que estava relacionada àquilo ali, entre a lei mosaica e a lei romana, que o objetivo final foi aquele ali. Mas eu quero que vocês olhem comigo em relação àquela mulher. Imaginar, idealizar aquela mulher. Aqueles homens que pegam aquela mulher e levam aquela mulher. Aquela mulher está praticamente já condenada por aqueles homens. A sentença dela já foi decretada por aqueles homens, por conta da lei, e iam matar aquela mulher apedrejada. Eles tinham consentimento para aquilo. Agora imaginem vocês, aquela mulher sendo levada até Jesus, não é conduzida com carinho, não. Eu fico imaginando, irmãos, que talvez por fora aquela mulher não esboçasse nada, até porque não tinha porquê. É lei, não tinha com quem ela gritar, e quem seria o louco de chegar perto dela para querer ajudar aquela mulher? Ela então está sendo conduzida até Jesus. E eu estava essa semana pensando nesse texto, pensando nesse estudo, e aí, não sei porquê, mas apareceu num vídeo lá, aquele Saddam Hussein, quando ele foi ser crucificado. Eu fiquei crucificado, enforcado, né? Eu fiquei pensando, irmãos, como é que não é a mente de uma pessoa? Tudo bem que ele era um homem doente, um sanguinário, mas eu fiquei pensando comigo mesmo, o que não passa, né? À luz da psicologia, talvez, Rosângela, o que não passa na mente de uma pessoa quando ela está no corredor da morte? Quando ela sabe que vai morrer. Eu lembro que há alguns anos teve um brasileiro que foi pego em outro país, né, com a quantidade de cocaína, e foi fuzilado. E eu fico, às vezes, pensando comigo mesmo, o que é que não passa na mente de uma pessoa que está no corredor da morte? Seja por enforcamento, seja por fuzilamento, seja a natureza que for. E graças a Deus que aqui no Brasil não temos, né, essa pena de morte. Mas eu fiquei pensando, irmãos, e colocando esta mulher aqui num contexto parecido com esse. Eu vou morrer. Não há mais o que fazer. E ela então é conduzida até Jesus. Eu fico imaginando que quando aquela mulher vê Jesus, renasce dentro dela uma esperança diferente de tudo que ela já tenha vivido, porque talvez Jesus pudesse fazer algo. Eu fico imaginando que na mente daquela mulher passou um filme rápido na vida dela acerca de Jesus. Esse é o Jesus que curou, esse é o Jesus que ressuscitou, esse é o Jesus que curou o cego, esse é o Jesus que levantou o paralítico, esse é o Jesus que fez o coxo andar. Eu fico imaginando que ela, quando vê Jesus, renasce nela uma esperança tão grande. E os últimos passos dela, ou talvez aqueles passos, não foram tão pesados quanto até que ela chegasse até Jesus. Mas aí quando ela chega até Jesus, o texto vai dizer que Jesus, quando se depara com ela, o que é que Jesus faz? Jesus se abaixa. Eu fico imaginando o coração daquela mulher naquele tempo ali. Jesus se abaixa. E o ato de se abaixar, no nosso entendimento, numa leitura do texto aqui, parece que Jesus está se colocando de forma o quê? Indiferente àquela mulher. Tipo, não quero nem saber. Não quero nem saber. E o texto vai dizer então que Jesus se abaixa, versículo 5, versículo 6, se você quiser acompanhar a leitura lá em João, capítulo 8, versículo 5, versículo 6, vai dizer assim: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? O que tu fala a respeito disso? Eles indagam a Jesus. Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus
inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Eu fico imaginando que talvez essa mulher ela foi num ápice em 2 tempos. Ao mesmo tempo em que ela vê Jesus, a esperança dela vai lá em cima. Eu fico imaginando que quando Jesus se abaixa também, a esperança dela se abaixa junto com Jesus. A impressão de insensibilidade, de indiferença. E aqueles homens continuam. Jesus, nesse ato de se abaixar, Jesus já estava sendo tomado de compaixão, irmãos. Jesus já tinha todo o controle da situação em suas mãos. E aí, quando ele se abaixa, no versículo 7, vai dizer assim, como se insistisse a pergunta. Jesus se levantou e lhe disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja então o primeiro que lhe atire a primeira pedra. E aqueles homens, o texto vai dizer que vão largando as pedras um a um e vão se retirando. Só fica Jesus e a mulher. E o que é que eu aprendo com isso, irmãos? É que as coisas nem sempre, o agir de Deus, a compaixão de Deus sobre nós, nem sempre acontece quando e nem da maneira como nós esperamos, como nós desejamos que seja, como nós desejamos ver Jesus agir. Ele faz de maneira diferente. E é isso que ele faz com essa mulher. E quando ele se levanta, ele volta para ela. Percebam que em nenhum momento Jesus indaga a mulher acerca de qualquer outra coisa. A única pergunta que Jesus faz para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? E Jesus passa a mão na cabeça dela? Eu pergunto para vocês. Claro que não. Jesus fala para ela assim: agora você vai e não faz o quê? Não peques mais. Percebam que a compaixão de Jesus, ela chega na hora e na maneira como Jesus quer agir, no tempo em que Jesus quer agir. E aí eu volto a dizer para você, não sei quais as dificuldades físicas, emocionais ou espirituais que você esteja passando. Mas o que eu posso dizer é que o olhar de compaixão de Jesus para com você, este permanece de pé. O Senhor continua olhando para você, contemplando a sua vida, contemplando as nossas vidas, mesmo que nós não temos merecimento nenhum, a graça e a compaixão, essas caminham juntas. E é isso que Jesus teve por eles, e é isso que Jesus tem para nós nos dias de hoje também. Portanto, meu irmão e minha irmã, nesse primeiro ponto aqui, Jesus não está indiferente, não. A compaixão e a graça de Deus continuam estendidas a nós, a todos nós, sim, até o dia de hoje. O que cabe a nós? Uma vida de um relacionamento maior e melhor com Deus para entender e aprender a esperar no Senhor, a aceitar a resposta do Senhor e talvez até mesmo a conviver com o que estamos convivendo nos dias atuais ou na sua vida em especial. Amém, queridos? Segunda lição, rapidamente. A compaixão do Senhor move também os seus discípulos. Versículo 15 e 16 vai dizer que ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, Jesus lhe disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer. A compaixão de Jesus, como eu disse lá no comecinho, Jesus ele estava preparando aquelas pessoas que iam continuar a missão que eram os discípulos. E no fim de semana agora, a conferência Recarga Talmidim, nós ouvimos tanto na sexta, quanto no sábado, quanto no domingo, em 2 tempos, manhã e noite, acerca do que é ser discípulo. E Jesus estava preparando esses homens para isso. O que eles não sabiam é que eles faziam parte desse processo também de compaixão. E Jesus queria que eles tivessem também esse olhar de compaixão. Percebam vocês, queridos, eu vejo um pouco de compaixão nesses homens aqui. Como eu falei, não foram as pessoas que foram até Jesus reclamar, reivindicar por pão, não, foram esses homens. Mas aqui Jesus vai fazer com que eles tenham parte nisso. Os discípulos,
a gente vê um período assim meio que vacilante do comportamento deles ali, e aqui não é diferente. Eles chegam para Jesus: Senhor, vai adiantar da hora, despede esse povo para que eles possam comprar, ainda encontrar algo aberto para comprar. E o Senhor fala para eles assim: olha só, vocês não precisam ir, dá-lhe vocês mesmos o que comer. E eles voltam então para Jesus e falam o quê? Senhor, só temos 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus fala, nas entrelinhas, é justamente aí que eu quero que vocês atuem. Tragam aqui. E qual é o primeiro ato que Jesus faz, irmãos? Jesus ensina para eles. Nós devemos olhar com compaixão para as pessoas, mas a primeira coisa que nós temos que fazer quando temos um olhar de compaixão com as pessoas é ter um coração grato por aquilo que nós temos nas mãos para abençoar as pessoas. E ali eram 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus, mais do que ninguém, pega esse pão e 2 peixinhos, diz o texto, ele faz o quê? Ergue aos céus e agradece a Deus. Senhor, muito obrigado. Se eles não reclamaram do que receberam, Jesus agradeceu pelo que tinha. E Jesus quer mostrar para os discípulos, quer ser bênção, quer ter compaixão para com o seu próximo. Agradeça a Deus por aquilo que você tem nas suas mãos, pelo recurso que você tem nas suas mãos. É pouco, pastor, mas é com esse pouco que o Senhor quer que você seja bênção na vida de alguém, ou para alguém. É mais ou menos essa a ideia de compaixão. Eles não sabiam que eles estavam envolvidos nesse milagre aqui de Jesus. Jesus olha para eles com um olhar de compaixão também, e ele move então o coração desses homens. O que Jesus quer aqui nada mais, nada menos do que ensinar a esses homens que todos nós precisamos ter esse ímpeto de compaixão para com o próximo. E o que é mais importante de tudo, não olhar nem muitas vezes o merecimento das pessoas, porque merecimento por merecimento, nenhum de nós merecemos, mas pela graça de Deus, nós precisamos fazer algo por alguém. E aí quando nós olhamos ao nosso redor, o que existe de coisas e pessoas que nós precisamos ajudar e fazer, algumas relacionadas àquilo que é material, outras relacionadas àquilo que é espiritual. A ideia aqui, uma das ideias que nós trabalhamos aqui, é de que aquilo que nós temos nas nossas mãos para oferecer, nós devemos agradecer primeiramente a Deus, dedicar a Ele e usar em benefício da causa, em benefício da questão. Seja ela material, seja ela espiritual, seja ela a natureza que for. É isso que Jesus quer mostrar para eles aqui. Para eles não tinha mais o que fazer. Não tinha. 5 pães, Senhor, o que nós vamos fazer com 5 pães e 2 peixes? Na mente deles ali, não há, Senhor, o que fazer. E às vezes, irmãos, na nossa mente também vem esses pensamentos assim. Não há o que eu possa fazer, Senhor. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, meu corpo está assim, minha mente está assada, meu joelho está assim, está assado, está assado. E é aí que Jesus mostra para a gente que o pouco que nós temos, e aí aquela frase, né, que o pouco com Deus é o quê? Se torna muito. E Jesus mostra isso para a gente. E Jesus quer nos mover a esse ato de compaixão também e graça para com o próximo. Para com o próximo. Jesus precisava preparar aqueles homens para isso. Jesus também tem nos preparado para isso. E nós precisamos compreender muito bem acerca disso também. O que para nós, aos nossos olhos, é impossível, para Deus torna-se possível. Amém, queridos? E o terceiro e último ponto é que a compaixão, ela move o coração de Deus. Versículo 17, 18 e 19. Vai dizer assim: mas eles responderam: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-o. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido dos pães, deu-os aos discípulos e estes à multidão. E aqui começa então o agir de Deus, praticamente dentro do que eu falei. Aquilo que não cabe mais a nós, Deus começa a agir em nós e através de nós. Aí eu volto lá no Antigo Testamento. Moisés teve um comportamento assim. Moisés tem piedade do seu povo, Moisés tem compaixão do seu povo, mas Moisés também tem limitações pessoais. Mas quando Deus se manifesta a ele, aliás, o comportamento de Moisés, Deus já tinha propósito sobre a vida de Moisés. Moisés é movido de compaixão pelo seu povo. Deus, então, o que é que Deus faz? Deus une aquilo que é útil ao que é agradável. Deus tem planos em relação a Moisés, Moisés tem compaixão do povo. Deus, então, começa a agir. E a história nós conhecemos bem, não foi fácil a trajetória de Moisés.
a condução do povo no deserto. Mas Moisés tinha esse desejo no coração, tanto é que quando nós voltamos à história antes da libertação, o que leva Moisés a fugir é justamente um ato de agressão em relação a um dos judeus na época, né? Que ele é tomado de um rancor, de uma raiva, de uma fúria, e agride um dos soldados de Faraó. E aí ele precisa, então, rapidamente fazer o quê? Agride não, mata, né? Ele precisa fugir da presença de Faraó. Ou seja, em todo o tempo ele sempre teve um coração compassivo para com aquelas pessoas. E lá na frente, Deus vai usar essa compaixão e vai converter ela em graça para o seu próprio povo. E Moisés passa a ser o personagem o quê? Central desta história. É ele que Deus usa. E a história fica clara para nós, irmãos, que em todo o tempo há sempre uma situação sobre aquilo que Moisés tem que fazer e aquilo que o povo tem que fazer. Aquilo que Moisés tem que fazer e aquilo que o povo tem que fazer. E é isso que Deus mostra para nós, irmãos. Deus nos ensina também que quando nós somos tomados de compaixão, existem coisas que podem ser limitadas para nós. Mas se nós fizermos a nossa parte, aquilo que compete a nós, aquilo que sai do nosso alcance, é o momento então em que Deus começa a fazer em nós, através de nós e por nós. Mas é importante que nós façamos o quê? A nossa parte. É importante que nós tenhamos também o quê? A predisposição em agir, em fazer. E deixar Deus fazer aquilo que não compete a nós. Aquilo que não cabe a nós, aquilo que eu não consigo fazer. Moisés não foi diferente. Um outro exemplo clássico para nós conhecemos bem, é Davi, 1 Samuel capítulo 17. Davi já cansado de ver os filisteus brincando, zombando do povo de Deus. Ele é tomado de um sentimento de raiva mesmo, de fúria, né? Por conta da zombaria que os filisteus faziam em relação ao povo de Deus. E ele é tomado, então, de um sentimento de que isso tem que acabar. O povo de Deus não pode ser humilhado assim. Mas eu pergunto para vocês fisicamente, o que Davi tinha para oferecer, irmãos? Nada. Nada, 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 nada. Humanamente falando, nada. Mas a piedade dele, a compaixão dele e o amor pelo povo de Deus é que fez toda a diferença também. E aí Deus olha para Davi, Deus já tinha propósito sobre a vida dele, vê naquele coração, um coração desejoso de fazer a obra de Deus, desejoso de resgatar o povo de Deus, desejoso de levantar o povo de Deus, de trazer a honra de volta para o povo de Deus. Deus então usa. E a história nós conhecemos bem, né? De onde menos se esperava, ou melhor, de onde não se esperava nada, é justamente aonde Deus honra. O que era para ser um vaso de desonra, Deus faz e transforma num vaso de honra. Ele derrota então o gigante, dá vitória ao povo de Deus. E a narrativa da história nós conhecemos bem a partir de Davi. E aqui nós estamos por conta disso. Chegamos até Jesus. Jesus chega, deixa sobre nós o Espírito Santo. E aqui nós estamos por conta disso. Percebam, de onde não tinha nada a ver, passou a ser tudo em nossa vida, Davi. Por quê? Porque moveu também o coração de Deus. Quando nós estamos predispostos, irmãos, a fazer a obra, enquanto nós estamos predispostos a atender ao mandado de Deus, a um pedido de Deus, a uma ordem de Deus, quando nós fazemos a nossa parte enquanto homens e mulheres de Deus, o Senhor completa em nós aquilo que não cabe a nós. E é por isso que a compaixão também move o coração de Deus. E que o Senhor possa encontrar em nós, possa encontrar aqui em nossa igreja, corações totalmente movidos por Ele. Que a nossa compaixão, que o nosso desejo, o nosso ímpeto, a nossa intenção de trabalhar para o Senhor, de servi-lo, de adorá-lo, aqui nesse tempo possa mover o coração de Deus e Deus possa ver em nós aquilo que estamos fazendo e completar também em nós aquilo que nós não podemos fazer. 3 ensinamentos, irmãos. O Senhor, primeiro, o Senhor não está alheio ou indiferente ao nosso sofrimento, ou então até mesmo à nossa necessidade. Não. O Senhor tem olhado para nós em todos os aspectos, quer seja na orientação espiritual, quer seja naquilo que precisamos para o nosso corpo físico, quer seja na cura das nossas doenças. O Senhor não está indiferente a isso. Segundo, a compaixão do Senhor, Ele move o coração dos discípulos e precisa também mover os nossos corações. Nós temos que ter
um olhar de graça. Precisamos dar graças a Deus por aquilo que temos para servir, por aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, que nós possamos dar graças a Ele pelo que temos e ser bênção na vida também de outras pessoas. E terceiro e último ponto, a compaixão move o coração de Deus, ao ponto de que aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode fazer por mim e por nós. Amém, queridos? O Senhor nos abençoe, que o Senhor continue completando em nós e que possamos ter esse coração com esta compaixão e também com esta graça maravilhosa que vem do nosso Senhor Jesus. E é o que nós vamos cantar agora, maravilhosa graça. E aí teremos assim a oportunidade de estar dedicando os nossos dízimos, ofertas, contribuições. A nossa campanha do terreno continua em aberto. Você que nos visita, fique à vontade querendo participar conosco desse momento de culto também.